Autodescrição de Jesus é o tema que a gente vai conversar hoje, e eu quero convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, e eu quero ler com você o verso de número 29. A versão que eu tenho aqui, que eu trago, é a NVI. Eu sei que você tem essa versão aí também. E mesmo que não tenha, vamos ler todos. Você pode ficar sentado, sentada como vocês estão. Leiam comigo o verso de número 29. Tem a projeção desse texto aí para a gente. Vamos ler todos juntos? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Dúvida aqui se tem mais homens ou mulheres no auditório. Vamos tirar essa dúvida pelas vozes. Só as mulheres, vamos lá. Homens, vamos lá. Pronto, todo mundo tirou 10 e não tem briga. A autodescrição de Jesus. Você já fez uma autodescrição? Você já tentou se descrever? Geralmente as entrevistas de emprego, quando você vai a uma empresa e você pretende ser admitido por essa empresa, algumas perguntas, elas têm esse tom, esse caráter de descobrir como você se enxerga. Você já fez uma autodescrição? Você já se perguntou sobre você mesmo, sobre você mesma? Existem algumas dicas, algumas orientações, e eu quero passar algumas delas, só para a gente fomentar um pouco a nossa conversa sobre a autodescrição de Jesus. Primeiro, especialistas dizem que nesse processo de autodescrição, você pode destacar os fatores principais que levaram ao seu desenvolvimento pessoal. Você destaca cada detalhe de elementos, de fatores, os principais, que levaram você a esse desenvolvimento pessoal, o que você é hoje, como você se tornou, quem você é, a sua identidade, a que você adquiriu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que especialistas colocam para a gente é o seguinte: identifique estágios em sua vida, etapas da sua vida, momentos vividos, aqueles momentos que você foi vivendo e que ao desenrolar da sua vida, você foi aprendendo e você foi errando e aprendendo, aprendendo sem errar, enfim, que você pontuou positivamente na sua vida. Terceira sugestão, na autodescrição, que é dada para nós por especialistas, eles afirmam o seguinte: descreva pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes e pontos fracos. Você está olhando para mim, você está pensando já que eu estou percebendo daqui. Se quiser eu dou um tempinho para você escrever alguma coisa aí. Está te ajudando, né? Pontos fortes e pontos fracos. Uma última coisa, são várias, mas eu separei apenas 4. Explique seus objetivos. Na autodescrição, explique seus objetivos. Isso nos faz pensar sobre como você quer caminhar, qual a sua perspectiva de vida, quais são os seus horizontes, de que maneira você enxerga a vida, qual a sua cosmovisão. Isso tudo é imprescindível. Esses 4 elementos para uma autodescrição. Você já entendeu que não é tarefa muito fácil, não é? Você entendeu isso? Não é uma tarefa muito fácil você se descrever. Não. E quando o outro se propõe a descrever a nós, isso soa como uma descrição crítica. A gente não aceita a maioria das críticas que são feitas a nós. Com Jesus, ocorre nesse texto que a gente leu, uma autodescrição. Jesus, ele se apresenta. Jesus, ele fala a respeito dele. Ele fala muito mais do que o que ele faz. Ele fala sobre o ser dele, quem ele é. E, claro, isso denota seus objetivos. Não são muitos textos nos evangelhos sinóticos, também no evangelho de João, que Jesus
fala sobre ele. Mas aqui no capítulo 11, Mateus, nessa peça literária, vai nos apresentar a autodescrição de Jesus. Eu fiquei meio frustrado, e eu vou te dizer por quê. Porque, na minha expectativa, Jesus, ele poderia se apresentar como eu iria me apresentar. Eu iria procurar pontos elevadíssimos, positivos, pontos de destaques, pontos que ganham notoriedade, pontos que atraem as pessoas e que me deixam em uma situação confortável. Eu iria fazer isso. Então eu imaginei que Jesus iria fazer em sua autodescrição o seguinte: sou onisciente e divino. Olha que autodescrição fantástica. Eu sou onisciente e divino. Claro, todo mundo vai correr para perto de Jesus e vai querer estar com ele, porque ele está dizendo que ele é onisciente, que ele é divino. Olha que coisa. Ou então eu imaginei que Jesus poderia descrever assim: sou sábio e poderoso. Faço milagres. As pessoas me amam. E muita gente iria vir, de fato, até Jesus. Ou ele poderia dizer assim, na sua autodescrição: sou santo e eterno. Olha que maravilha. Sou santo e eterno. Mas quando a gente lê o texto de Mateus, a gente vai encontrar Jesus descrevendo-o como manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Espera aí. Dentro de uma lista enorme de coisas destacáveis e notáveis, Jesus escolhe duas coisas: manso e humilde de coração. Ei, dá um zoom aqui em mim. Isso. Você escolheria, com o know-how de Jesus, essas duas palavras, na verdade uma palavra e uma frase, para descrever a si mesmo? Você usaria? Você vaidoso, como eu sou também vaidoso, a gente iria escolher isso? Acredito que não. A gente escolheria aquilo que ganhasse mais projeção e mais destaque. Mas é assim que Jesus se descreve aqui no texto. É a autodescrição de Jesus, manso e humilde de coração. Claro que a expressão manso de Jesus foge um pouquinho daquilo que a gente compreende por ser manso. Ser manso, na nossa cultura pós-moderna, significa ser bobo. Ser manso significa aquele que é meio lento para as coisas. Ser manso, na nossa cultura pós-moderna, significa ser aquele que não é muito ativo, é aquele que é mais apagado, sabe? A gente começa a pensar manso por isso. Talvez esta é a ideia que a gente tem de ser manso, que não nos daria a possibilidade de uma autodescrição colocar manso. Então eu vou para a entrevista de emprego, me perguntam e eu boto manso. Não serve para mim. Manso não. Manso significa ser lento, talvez. Manso é alguém que não é proativo. Manso não dá. Mas manso aqui, no termo primeiro da palavra em grego, significa força controlada. É como que o termo grego é como que um cavalo ou um animal que foi amansado, que passou por um processo e que agora ele vive esse estágio, proveniente de um outro estágio, que ele era bravo e agora ele é manso. Significa uma força controlada. E Jesus está dizendo: eu sou manso, eu tenho uma força controlada. E faz muito sentido para cada um de nós. Faz sentido, porque nós temos uma força dentro de nós que não é controlada. Uma hora a gente fala de um jeito, outra hora fala de outro jeito. Uma hora nós somos vaidosos ao extremo, na maioria das vezes, é óbvio. E outra hora a gente acaba tendo um pouquinho de consciência das coisas e passamos a pensar um pouco no outro. Faz sentido isso para a gente. A segunda coisa que Jesus Cristo usa como sua autodescrição, ele fala sobre humilde de coração. Esse termo também, no sentido primeiro, humilde de coração, significa aquele que é de condição baixa. Significa aquele que
que é filho de empregado, ou aquele que faz parte de um serviço, aquele que serve, aquele que tem disponibilidade de servir. Isso é ser humilde de coração. O termo é de condição baixa. Você talvez não usaria isso, não é? A gente tenta camuflar as nossas imperfeições, a gente tenta camuflar o nosso jeito de ser, porque a gente quer ser notado, a gente quer ser apresentável, a gente quer ter destaque, prestígio, ser aceito, e claro, a gente acaba usando o que a psicologia vai descrever como persona, como máscaras. E aí vamos seguir em nosso caminho de vida dessa forma. Bom, dessa autodescrição de Jesus, eu tirei 2 pontos para que a gente pudesse pensar sobre eles e aplicá-los à nossa vida. Primeiro ponto, a autodescrição de Jesus é o resultado de um relacionamento com o Pai. Olhem o texto comigo, volte os olhos de vocês ao texto, por gentileza, e percebam comigo o verso de número 26, do texto que a gente leu, do capítulo 11. Diz assim: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E o verso 27 vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está orando, está conversando com o Pai, e não é uma única vez que ele está orando, ele tem uma vivência de oração, de vida com o Pai. E aqui, antes da sua autodescrição, Jesus está mostrando que ele tem um relacionamento com o Pai, um relacionamento de oração com o Pai, ele se relaciona com o Pai. Logo, a gente passa a entender que para uma autodescrição, dizendo ser humilde de coração e manso, só é possível quando nós temos um relacionamento profundo com o Pai, quando a gente se deixa ser afetado pelo Pai, quando a gente entra na dimensão da oração e sente o Pai e vai vivendo aquela realidade, e o Espírito vai nos revelando quem a gente é, a nossa identidade, a nossa missão e o nosso papel no mundo. Não tem autodescrição na qualidade do Cristo de Deus aqui, sem relacionamento com o Pai. Talvez as nossas formas e jeitos de nos descrevermos não correspondem de fato o que a gente é, ou o que Deus pretende para a gente, porque nos falta relacionamento com o Pai. O verso 26, de modo bem específico, você vai encontrar Jesus dizendo que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, Jesus reconhece que força nenhuma é dele. Jesus, na sua autodescrição, ele percebe aqui na sua intimidade e oração com o Pai: eu não sou nada, independente da minha formação acadêmica, do meu potencial financeiro, do que eu tenho, do que eu possuo, eu não sou absolutamente nada. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo isso é o Pai em mim. No relacionamento com o Pai, Jesus sabe que agrada ao Pai. No relacionamento com o Pai, no verso de número 27, a gente vai perceber isso. Jesus tem consciência de que nada vem de si mesmo, tudo vem do Pai. Logo, toda arrogância, toda pretensão, toda autossuficiência, toda coisa que a gente tem de achar que nós somos o centro do mundo, todo o processo de visão umbilicocêntrica, o meu centro sou eu, tudo isso cai por terra por causa do relacionamento com o Pai, que gera o entendimento de que eu sou do agrado do Pai, e tudo que eu faço, o Pai permite que eu faça, e a consciência de que nada vem de mim mesmo, tudo que passa por mim, chega em mim para ser abençoado, e para abençoar vidas e pessoas. Eu não sou nada. Por isso, a compreensão de graça, favor imerecido. Não há nada que a gente faça capaz de nos elevar ao nível de queridos de Deus, queridos do Pai. Somente a graça pode nos alcançar. Você está entendendo isso que eu estou te falando aqui? Você está entendendo que o nosso jeito de descrever a nós mesmos e a nossa vida, o nosso ser, não tem essa força da autodescrição de Jesus,
por falta de um resultado de relacionamento com o pai. Claro, uma sociedade pós-moderna, esse ativismo, essa correria toda, essa correria que a gente tem no dia a dia, a gente não tem tempo de se relacionar com o pai. A gente mal tem tempo de se relacionar com a esposa, com o esposo, com os filhos. Imagine se relacionar com o pai. E quando a gente fala de relacionamento com o pai, não significa disciplinas espirituais. A gente chegou ali, leu 3 versículos, fez uma oração rápida e foi embora. Relacionamento com o pai é uma coisa extraordinária, mais profunda. Você ajoelha, você chora, você geme, você sente o pai, você não quer sair dali, porque é uma coisa tão extraordinária, tão especial. Isso é relacionamento com o pai. Aí você está pensando assim, eita, isso aí eu não faço não. Acontece comigo. E eu acredito que aconteça com você também. Bom, essa aqui é a primeira lição sobre a autodescrição de Jesus. Descreve esse relacionamento com o Pai. A segunda lição que a gente vai ter aqui no texto sobre a autodescrição de Jesus é que a autodescrição de Jesus nos mostra a sua relevância prática. Como Jesus descreve a si mesmo, vai mostrar a relevância prática. Por quê? Porque o texto vai seguir e o texto vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, verso 29, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aí ele vai dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebam comigo que a autodescrição de Jesus não trata de si mesmo, dele e das coisas que ele vai receber para ele. A autodescrição de Jesus, além de ser um resultado de um relacionamento com o Pai, a autodescrição de Jesus nos mostra a relevância prática. Aí ele vai chamar as pessoas, ele vai oferecer aprendizado, ele vai dizer: aprendei de mim. Para alguém aprender de mim, eu vou me disponibilizar a ensinar. Eu vou servir. Então ele vai dizer também, com convicção, que aquele que está aflito, oprimido, sobrecarregado, aquele que está cheio de problema, aquele que não sabe mais o que fazer da vida, que vive oprimido por diversas situações, ele vai dizer: venham a mim. A relevância prática é a convicção de que ele pode ajudar. Venham, porque eu posso te ajudar. Eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para te oferecer. A autodescrição de Jesus tem uma relevância prática. A autodescrição de Jesus também contrasta com os poderes vigentes, porque quando ele fala venho, a expressão jugo se repete 2 vezes nessa pequena peça literária, justamente para mostrar que existia um jugo religioso que impunha sobre as pessoas uma série de coisas que elas não podiam e não conseguiam fazer, realizar, e se sentiam mal por conta disso. Aí Jesus diz: venham, porque o meu jugo é diferente do jugo da religião, do jugo do Império Romano. Venham sobre mim, venham para mim, porque o meu jugo é diferente. Eu não tenho esse peso para oferecer para vocês, é algo leve, é algo suave. Venham, participe. Então, a relevância prática de Jesus, da sua autodescrição, é um contraste dos poderes vigentes. Ele mostra o rosto antagônico. Aqui o jugo funciona assim, mas para mim não, para mim é diferente. Venham, porque é diferente. Também essa relevância prática da autodescrição de Jesus pressupõe acolhimento. Quando ele diz venha, ele está propondo o quê? Acolher, acolhimento. Ele está propondo disposição para servir. Venham porque eu vou servir vocês. Venham porque eu não vou deixar vocês desamparados. Venham porque eu tenho algo para oferecer para vocês. A autodescrição de Jesus nos mostra a relevância prática. Mostra uma preocupação. Jesus está preocupado. Está dizendo: vocês que estão com o divórcio a caminho já, você que está com o casamento fragilizado, você que está com problema na sua empresa e não sabe o que fazer, você que está com um pé na depressão, já está entrando num processo depressivo, você que está frustrada, você que está decepcionado com alguma coisa, você que pensa em tirar sua própria vida, você que já tentou suicídio, você não sabe mais que direção
por que tomar, porque toda direção que você vai, você sempre toma uma decisão errada. Jesus está falando, venham. Ele mostra a preocupação. Jesus também propõe, na sua relevância prática da autodescrição, ele propõe fazer o bem. Porque venham que eu vou cuidar de vocês, é fazer o bem. E por fim, ele propõe a materialização da sua fé. Eu ouvi algo extraordinário hoje na classe da Revolução do Voluntariado. Anotei para não esquecer. Eu aprendi hoje com o professor, na classe da Revolução do Voluntariado, que a gente não precisa de fé para receber. A gente precisa de fé para dar. Porque para receber, a gente precisa de fé. A gente recebe, tá beleza. Agora, para dar, para se voluntariar, a gente precisa de fé, porque somente a fé nos move em direção ao outro, nos tira do estado que a gente está. Aprendi hoje na escola bíblica dominical. Olha que coisa interessante. A autodescrição de Jesus pressupõe a relevância prática. A gente está falando sobre serviço. Esse é o ano de serviço da nossa igreja. Como que você se descreve? Eu sou cristão. Sou servo do Deus Altíssimo, aleluia. Como você se descreve? Eu sou professor de escola bíblica dominical. Como você se descreve? Eu sou violeiro e baterista da igreja. A gente vai descrevendo com pomposidade o que a gente faz. Mas Jesus está mostrando para a gente que a nossa autodescrição pressupõe uma relevância prática. Caso contrário, é só uma vaidade. É só uma palavra lançada ao vento. É só uma informação que você está dando para uma outra pessoa que não vai fazer diferença alguma para ninguém. Os golfinhos dormem de olhos abertos. Nossa, mudou sua vida? Não. Uma colher de chá, cabem 70 gotas colocadas com conta-gota. Mudou sua vida? Não. São informações que não mudam a nossa vida. No mercado mundial, as pessoas escolhem mais as escovas de dente vermelhas do que azuis. Nossa, uma informação extraordinária. Essa informação mudou a minha vida. Existem informações as quais não mudam realidades. Descrever quem a gente é sem um relacionamento com o Pai, como Jesus tinha, e sem a relevância prática, não faz sentido algum para nós. Eu só vou descrever como um membro de uma igreja batista, que conhece a Bíblia, que vou à igreja, servo de Deus e que vou para o céu. Tá, qual a relevância prática disso? Eu vou para o céu. Tem algo melhor do que isso? Não. Sim, e a turma aí? E o mundo? E o papel da igreja? E a missão que você recebeu? Como a gente administra isso? Na autodescrição de Jesus, a gente aprende que ela acontece de forma correta, assim como Jesus fez, quando existe um relacionamento com o Pai. E na autodescrição nossa, precisamos ter um relacionamento com o Pai para não errar. E na autodescrição nossa, assim como na autodescrição de Jesus, a gente precisa entender a relevância prática. A nossa fé precisa ser materializada. Você oferece aprendizado para as pessoas? Você apresenta um rosto antagônico ao mundo? Olha, quando o reino de Deus, a gente vive o reino de Deus, a gente não vive assim como o mundo vive, a gente vive assim. A gente sente isso, vocês sentem isso, a gente sente isso. Você mostra essa relação diferente? Jesus está mostrando. Você convida as pessoas porque você entende que há potencial para você ajudá-las? Você acolhe, você está disponível para servir, você mostra preocupação, você faz o bem, você materializa a sua fé? Porque se a gente não faz isso,
A nossa autodescrição não é uma autodescrição segundo os padrões do Inmetro de Jesus. E aí, gente, o que é que a gente faz com isso agora? Tem que orar e pedir misericórdia a Jesus agora. Falou, Senhor, me ajuda. Porque minha autodescrição nunca carregaria esse caráter da autodescrição de Jesus, do Mestre de Nazaré. Te convido para orar agora. Te convido a orar. Orar para que você saiba se autodescrever. E em sua autodescrição você entenda que essa autodescrição é resultado do relacionamento com o Pai. E sua autodescrição deve apresentar a relevância prática. Conversa com o Senhor Jesus aí agora. Você que está em casa, que nos assiste, você que está no trabalho, você que é convidado, você que é convidada nossa que está aqui hoje, você que já faz parte da família PIB, que caminha com a gente. Pense na relevância desse ensinamento de hoje, nessa conversa nossa, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui sobre a fala de Mateus na autodescrição de Jesus. Pense como a nossa vida pode mudar se 2 princípios forem aplicados a nós. Eu quero destacar que o mais importante não é o que eu ouço, mas o que eu decido a partir daquilo que eu ouço. Você pode decidir hoje repensar a sua autodescrição. E que sua autodescrição pode sim ser gestada no ambiente e no momento de relacionamento com o Pai. E quando você se autodescrever, a sua autodescrição vai ser carregada de relevância prática e não de palavras prontas, de fórmulas prontas, de jargões evangélicos religiosos. Não! Deus quer uma igreja que oferece aprendizado. Deus quer uma igreja que contrasta com o mundo vigente. Deus quer uma igreja com convicção para ajudar pessoas de que pode sim ajudar e deve ajudar. Deus quer uma igreja de acolhimento, uma igreja de disposição para servir. Deus quer uma igreja preocupada com o mundo, preocupada da forma como o mundo está vivendo, disfuncional. Deus quer uma igreja que propõe fazer o bem. Deus quer uma igreja que manifesta a sua fé, materializa a sua fé em ações reais, concretas. Deus quer uma igreja que seja expressão visível do reino de Deus no mundo, não uma igreja ensimesmada, não uma igreja da espiritualidade verticalizada de contemplação, não a igreja do ajuntamento solene apenas, não a igreja que tem medo, uma igreja que tem medo de anunciar o Cristo de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua autodescrição, que nesta noite nos mostra como a gente precisa olhar para nós e ter o entendimento correto sobre nós mesmos, a nossa missão no mundo. Quanta gente oprimida, escrava do mal, quanta injustiça, quanta desigualdade, quantos problemas estamos enfrentando de situação global. E a igreja do Senhor Jesus é a resposta. A igreja é a resposta para o mundo, porque a igreja é a voz de Deus, a igreja é a mão de Deus, a igreja é aquela que apresenta o sal para onde não tem sabor, a luz para onde só tem trevas. Desperta-nos agora, incomoda-nos nesta hora, Espírito Santo de Deus. Faz estremecer o nosso coração e a nossa alma, desafiando-nos para uma semana diferente, para uma semana empolgada e empolgante, de uma fé viva que se materializa e que se concretiza em ações reais para aqueles e aquelas que precisam no mundo.
na cidade, no bairro. Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas vaidades. Perdoa, Senhor, o jeito como a gente enxerga o mundo, não com o teu olhar, mas com o olhar de nós mesmos, olhar míope, militar, um olhar que está sempre diferente da proposta que o Senhor quer para a gente. Deus amado, desperta-nos, porque a tua palavra desafiou-nos nessa noite. Louvado e exaltado seja o teu nome. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu.